tipos de força. Quais são elas? Ó, são apenas 5 tipos que a gente estuda aqui em dinâmica. Primeiro delas, peso do corpo. Qual é a fórmula que calcula o peso do objeto? mg. É a massa do objeto vezes a gravidade. Questões conceituais que podem vir a cair na prova da como é que o cara fala? O objeto na superfície da Terra tem determinado peso. Quando ele vai para a Lua, o que acontece com o peso dele? Aumenta ou diminui? Na Lua? Diminui. A gravidade na Lua é aproximadamente a 6ª parte da gravidade na Terra. Então, quando o objeto está na Terra e vai para a Lua, o peso dele diminui. Lá na Lua o peso é menor, mas a massa é a mesma. Então, o peso depende de quem? Da gravidade. Então, de acordo com o valor da gravidade, o peso do corpo se altera, mas a massa dele não. Então, a fórmula calcula o peso é mg. O outro tipo de força é a chamada, ou são as chamadas forças de contato. Quais são as forças de contato? Normal e quem? Normal e atrito, quando há. Então aqui, ó, eu tenho um plano horizontal, boto um objeto apoiado sobre este plano. Quando este objeto está submetido ao campo gravitacional, quem atua sobre ele puxando-o para baixo? Peso. Quem atua sobre ele empurrando para o alto? O chão. Quem é normal? É a força do chão no objeto. Se nós viermos aqui por intermédio de uma força externa, por exemplo, imagina que tu amarre aqui, ó, uma corda. Tá vendo? Amarrei a corda aqui, ó. Isso é uma corda. Tudo certo? Não. Aí tu vem aqui na pontinha da corda e puxa. Quando você faz uma força F na ponta da corda, o que vai ocorrer? Esta pontinha, força F, ela, imaginando de ponto a ponto, este ponto da corda está ligado com um ponto imediatamente atrás dele. Tá ou não tá? Então, na hora que tu puxa o primeiro ponto da corda puxa o ponto de trás. O segundo ponto puxa o outro ponto da corda. E aí, ponto a ponto, a corda vai sendo puxada para frente. Se esta corda não puder se esticar, for inextensível, o que vai ocorrer? Esta força F vai se propagar através da corda e vai chegar aonde? Ao objeto. Mas na hora que a força chega no objeto, aquela que atua por intermédio de uma corda, é comum nos livros que a gente vai chamar de quê? Tração. Já é um outro tipo de força. Não é isso? Ó? Peso, força de contato e aquela que acabou de aparecer ali. Qual é o nome dela? Tração. T. Atua sobre o quê? Cordas. Ou corrente. E assim vai. Foi ou não foi? Quando eu puxei esse objeto para frente, ele vai se mover obrigatoriamente? Não. Ele vai se mover se não houver o quê? Atritos. E se houver atrito? Pode ser que eu puxe e ele não se mova. Então você tem duas possibilidades. Quais são elas? Puxei o objeto e ele não moveu. Não moveu o objeto? Não. É porque tem o que então? Atrito. Então se eu estiver no caso do repouso, olha o que vai ocorrer aqui, vê se concorda comigo. Estando em repouso, eu posso afirmar o quê? Que quem puxa para um lado é igual a quem puxa para onde? Para o outro lado. Portanto, a tração, que é igual a F, é igual a quem? Faz. Então, no caso do repouso, a força F externa é a própria força de quê? Atrito. Cara, se está em repouso, qual é o outro nome que a gente pode utilizar para falar de repouso? Estático. Então, aqui, ó, em vez de falar de repouso, eu posso falar o quê? Caso estático. Então, no caso estático, a força F que eu aplico sobre o objeto é a mesma que o atrito. Conforme eu vou aumentando a força que eu faço na caixa, o atrito vai o quê? Aumentando. Mas vai chegar uma hora que eu vou fazer uma força tão grande sobre a caixa que a caixa vai entrar em movimento. Esta força que bota a caixa na iminência do movimento, faltando um pouco para ela entrar em movimento, é a força de atrito estático máximo que aquele chão ou aquela superfície pode suportar. Quando ocorrer a força de atrito estático máxima, apenas no momento de nós tenhamos a força de atrito estático máximo, neste momento, existe uma fórmula que calcula o valor do atrito. O coeficiente de atrito μ multiplicado pela normal. μ vezes a normal. Mas só que esta fórmula só é útil para o atrito estático, que é máximo. E como é que o cara identifica numa questão de prova, em geral, o atrito estático como sendo o valor máximo para ele? Ele fala como? Hã? Enrola a cabeça? Não enrola nada.
Aqui, ó. É tranquilo. Tá gravando, não atrapalha vai não. aprender. Tomou um esporro ao vivo. Primeiro esporro ao vivo. Iminência de movimento. Tá vendo agora? Iminência de movimento. O que é a iminência de movimento? É o momento que o corpo está praticamente o quê? Quase se movendo. Não está movendo ainda. Não é difícil tu entender isso não, cara. Aqui, estou puxando essa cadeira aqui, esse objeto. Não tem nome para isso não. Puxei o objeto, ele se moveu? Não. Por quê? Porque o atrito é igual à força que eu apliquei. Em nenhuma hipótese tu poderia falar que o atrito é maior do que o que eu apliquei. Por quê? Porque o objeto está em repouso. Se eu puxar o objeto com uma força e o atrito é maior, corre o risco dele se mover em sentido oposto ao que eu estou puxando. Porra, ele parado, puxa o objeto para mim e o objeto vai na tua direção. Não é este planeta aqui. Aqui isso não vai acontecer nunca. Concorda? A natureza não é assim. Então, quando eu puxei com 10 newtons, por que ele não moveu? Porque o atrito vale quanto? 10. Se eu puxar com 20 newtons, quanto é o atrito? 20. Se eu puxar com 30, quanto é o atrito? 30. Então, essa equação é satisfeita. A força de atrito e a força F que eu aplico é sempre a mesma. Foi ou não foi? Até chegar em que ponto? Iminência do movimento. Vamos supor que o atrito máximo que o chão e esse objeto suporte seja de 100 newtons. Se eu puxar com 100 newtons, quanto é o atrito? 100 newtons. Mas nesse momento, eu já estou no caso que é máximo. É o máximo que dá para aplicar. Porque se eu usar uma força maior do que 100 newtons, vai ocorrer o quê? O objeto vai entrar em movimento. Na hora que o cara fala pra gente que o atrito estático é máximo, ou quando ele informa que está na iminência de se mover, tu pode aplicar esta fórmula, μ vezes o normal. Enquanto isso não acontece, a força F é a força de atrito. Se eu puxar com 10, a atrito é 10, se eu puxar com 20, a atrito é 20, assim vai. E a normal? Como é que calcula a normal? Normal é igual ao peso. Neste problema aqui também, porque tem problemas em que a normal e o peso são diferentes. Então, neste caso, a normal e o peso são o quê? Iguais. Foi ou não foi? Mas depois de eu ter colocado o objeto na iminência do movimento, se eu fizer uma força maior do que aquela, o que vai ocorrer? Ele vai se mover. Mas na hora que ele se move, tem que tomar cuidado com o seguinte: é diferente de eu falar movimento e eu falar deslizamento. Então, na verdade, o termo mais correto, acredito eu, para botar para esse movimento aqui, seria entrar em deslizamento. Porque nem sempre que o corpo se move, o atrito é cinético. Porque, ó, um exemplo clássico é o cara andando, o meu pé, entre eu sair deste ponto e ir para um ponto mais à frente, o meu pé, que é o ponto de contato com o chão, se mantém o tempo todo aonde? No mesmo lugar. Então tem velocidade para o corpo, mas não tem velocidade para o ponto de contato com o chão. Então o atrito só é dito cinético quando o ponto de contato de atrito, o ponto de contato entre o objeto e o chão, desliza. Se houver deslizamento, aí o atrito é chamado de atrito que é? Cinético. Mas toda vez que desliza, tu ouve barulho, não ouve barulho? Esse barulho ele é proveniente de quê? De uma trepidação. Quando o corpo se move, tu vai ver a latinha de refrigerante trepidando. Tu vê ela trepidando. Por que trepida? Porque quando o corpo é puxado, as irregularidades do terreno fazem com que o objeto se trepide. Na hora que ele trepida, ele perde o contato com o chão e bate no chão de novo. Múltiplas vezes num intervalo de tempo muito curto. Aí você ouve esse barulho. O que esse barulho significa? Significa que o objeto que está em contato com o chão perde o contato com o chão e volta a ter contato com o chão. Mas no momento que ele perdeu o contato com o chão, ele está em contato com quem? Com o ar. Aonde tu acha que o atrito é maior? Com o chão ou com o ar? Com o chão. Então o atrito é maior no momento que ele se mantém o tempo todo em contato com o chão, que é o caso que é estático. Enquanto o objeto está o tempo todo em contato com o chão, ele tem um atrito maior do que aquele que ele vai ter quando ele alterna contato e está no ar. Entendeu ou não entendeu não? Então você tem um outro tipo de atrito. Qual é o segundo tipo de atrito? Dinâmico. Esse é o estático. O outro é o dinâmico, ou também conhecido como o nome de cinético. Tem a ver o quê? Com o movimento, concorda? Se o atrito é dinâmico ou cinético, a fórmula que calcula esta força de atrito cinético é μ multiplicado pela normal. A impressão que eu tenho é que é igual, concorda? Qual é a diferença? É o μ. E este μ aqui, ó, é o μ o que é? Cinético, e este aqui é o μ o que? Estático. Então a questão vai fazer referência
a esses dois valores. Vai falar que isso aqui é um valor, aquele é outro valor. Vê se ficou claro. Na hora que o objeto se move, ele trepida. Quando trepida, perde contato com o chão. Ao perder contato com o chão, diminui o atrito. Então, o atrito cinético é menor do que o atrito quê? Estático. Então, você pode afirmar que o Mi cinético, ele é o quê? Menor do que o Mi, o quê? Estático. Esses valores são diferentes, um é menor do que o outro. Tudo bem até aí? Então, repare, o atrito estático máximo é de 100 newtons. Para esse exemplo que eu tinha criado aqui, tu lembra? Se eu conseguir colocá-lo em movimento, o que vai ocorrer? O atrito que era 100 newtons vai cair. Vai ser menor do que 100 newtons. Tudo bem, não? Então, para colocar em movimento, eu tenho que fazer uma força maior do que aquela que eu faço. Para quê? Para manter o movimento. Para colocar o objeto em movimento, eu tive que fazer 100 newtons. Vamos supor que ao entrar em atrito, em movimento, perdão, o atrito seja 90 newtons. Então, para botar em movimento, que força eu tenho que executar no objeto para 100 newtons, para ele poder se mover? E depois que ele entrou em movimento, que força eu devo continuar fazendo sobre ele para que ele continue em movimento? 90. Então, manter o movimento é mais fácil, ou gera uma força menor, do que aquela que eu tenho que fazer para quê? Para começar o movimento. Justo? Tudo certo? E quando o carro ou o objeto entra em deslizamento, você vai ter o quê? Atrito cinético, menor do que o atrito o quê? Estático. Tá legal? Por isso nós temos o sistema de freio ABS. O ABS, o que ele faz? Ele impede que a roda trave. Quando você mete o pé no freio e a roda trava, o que acontece? Ela sai derrapando. Na hora que a roda derrapa, qual é o atrito que atua sobre a roda, o pneu? Cinético. O atrito cinético é menor do que quem? Do que o estático. Enquanto a roda está girando, o atrito que atua naquele ponto de contato é estático. Aquele ponto de contato entre o pneu do carro e o chão não se move praticamente. Então, por exemplo, se eu tivesse marcado, vou marcar um ponto aqui, ó, tá vendo? No copo. Então, esse ponto do copo representa o pneu do carro. Tem um ponto aqui. Repare que na hora que o pneu está em contato com o chão, tá vendo? Neste momento, ó, ele está praticamente o tempo todo no mesmo ponto. Está percebendo aquela marquinha colorida ali? Ó? Ela está o tempo todo aonde? No mesmo lugar. Então, este ponto de contato com o chão tem que velocidade momentaneamente? Nula. Portanto, o atrito que atua entre o pneu do carro e o chão, quando não, é estático. Mas se eu travei a roda, ele vai sair derrapando. Aí o atrito deixa de ser estático e passa a ser o quê? Cinético. Mas o atrito cinético é menor do que o estático. Então, quando a roda trava, o que acontece? O objeto vai percorrer uma distância maior do que aquela que ele teria percorrido se a roda estivesse como? Girando. Por isso que o freio ABS. Quando tu mete o pé no freio e a tua roda trava, o sistema de freio destrava a roda, permitindo que ela volte a girar. Mantendo sempre o atrito atuando sobre o teu pneu, o atrito que é? Estático, portanto maior do que o cinético, para antes. Foi ou não foi? Aí você definiu dois tipos de atrito. Quais são eles? O estático e o cinético. Mas esses dois tipos de atrito, por que ocorre o atrito? Porque o objeto está em contato com quem? Com o chão. Então o atrito também é uma força de quê? De quê? Contato. Ótimo. Além do atrito sendo uma força de contato, tem uma outra que também é de contato. Quem é a outra de contato? Quem? Normal. Então repara aqui o seguinte, ó. Olhando para esse sistema aqui, vamos tentar encontrar a resultante que representa a força de contato. Eu tenho a normal, eu tenho para cá quem? A força de quê? Atrito. Não são duas forças? Para poder encontrar a resultante dessas duas, como é que você faz? Regra do paralelogramo. Como essas forças são o tempo todo ortogonais, perpendiculares, não. O ângulo entre uma e a outra é sempre quanto? 90. Então, na realidade, a hora que você aplicar a lei dos cossenos aqui, ó, o ângulo sendo 90, aquele último termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo cosseno do ângulo, vai desaparecer. Cosseno 90 é zero. Tudo bem? E aí você vai cair apenas no teorema de Pitágoras. O que está em azul é a força do contato. Qual é a fórmula que identifica isso? Força do contato ao quadrado, relaciona esses três vetores. É igual. Normal ao quadrado mais FAT ao quadrado. Quando o problema identifica para a gente que não tem atrito, não tem atrito. Então a força do contato é só normal. Tudo bem até aí, não? Não tem atrito, então o contato é só normal. Peso,
Força de contato, tração na corda. Força elástica é o quarto tipo. Quando a força dita restauradora, ela é gerada por um sistema restaurador, a gente chama de força elástica. Tá ok? Todo sistema que restaura a configuração inicial é chamado de sistema elástico. Esse copo aqui, ó, quando eu aperto o copo, eu deformei o copo. Né? Mas repara que o centro de massa do objeto não obrigatoriamente foi removido do lugar. Então, ao alterar a forma, eu não alterei o que é? O local onde se encontra quem? O centro de massa. Então, este é o efeito estático da força. A força deformou sem mover o objeto. Mas eu poderia mover o objeto ao mesmo tempo que deforma. Ou apenas mover sem gerar deformação. É o efeito que é? Dinâmico. Efeito dinâmico, mudar a velocidade. Efeito estático, mudar o que? A forma. Tá ok? Agora, quando eu aperto este copinho, apertei o copinho, o que acontece? Ele volta à configuração que ele tinha inicialmente. Ele restaura a configuração inicial, concorda comigo? Toda vez que houver esta restauração, eu tenho uma força de que tipo? Elástica. Mas um menino chamado Hooke, ele criou uma lei. Adivinha o nome da lei? Boa! Lei de Hooke. Essa lei de Hooke, ela vai funcionar apenas em quê? Em molas. Tá ok? Para molas. Então, tu imagina que eu tenho aqui uma parede na qual eu vou colocar uma mola. E aí aqui, ó, essa mola está distendida um pouco da configuração que ela tinha inicialmente. Vamos supor que o tamanho que a mola tenha naturalmente seja apenas daqui até aqui. Comprimento que é natural da mola. Então, deste ponto até aqui, ó, já representa aquilo que você vai chamar de deformação da mola. Se eu puxei o objeto para a direita, para onde você acha que a mola vai estar solicitando este objeto neste momento? Para a esquerda. Então, a força que atua sobre o objeto, elástica, força, elástica, atua para onde? Em sentido oposto ao da deformação. Se eu deformei a mola para a direita, a força elástica para a esquerda. Se eu tivesse comprimido a mola, a força elástica seria para onde? Para a direita. Tudo bem até aí, não? Tudo certo. Bom, esse menino Hooke, o que ele faz? Ele constrói um gráfico da força elástica em função da deformação. E vê que esse gráfico é uma reta, é linear. Se ele é linear, é equação de que grau? Primeiro grau. Se é equação de primeiro grau, y, que é, no caso, a força elástica, é uma constante multiplicada pelo x, que é a deformação. E esta constante, qual é o nome dela? Constante elástica da mola. O cara vai ter que dar para você a constante elástica da mola. Do que depende a constante elástica da mola? Do material do qual é feito a mola e também de quem? Da geometria, da forma como essa mola foi feita. Mas não é só do material, porque tu repara, eu tenho uma mola de clique de caneta que é feita de ferro. E aí eu, com a ponta dos dedos, sou capaz de apertar a mola deformando alguns centímetros. Mas do mesmo material ferro, é feita a mola do amortecedor do caminhão. Não com a ponta dos dedos não comprime. Por quê? Embora seja o mesmo material, a forma e a quantidade de material que constitui aquela mola é diferente. Então, do que depende a constante elástica? Depende do material? Depende, mas também depende da forma como aquela mola foi construída, da espessura, da geometria daquele material. Foi ou não foi? Em geral, o cara vai te dar o valor da constante elástica. Kx te deu a constante, deu a deformação, tu vai calcular o valor da força elástica. Tudo certo até aí? E a última, vou apagar. E a última força que a gente estuda é o que? A força centrípeta, que ocorre em todo tipo de movimento, que é curvilíneo. Toda vez que houver movimento curvilíneo, você vai ter o que? Atuação da força centrípeta. Não é apenas para movimentos circulares, não, tá? A centrípeta, ela atua em todos os movimentos que é curvilíneos. O objeto fez curva? Fez. Então a força que existe também é centrípeta. Pode ser que tenha tangencial, pode ser que não tenha. Mas se tem curva, obrigatoriamente tem força que é centrípeta. Obrigatoriamente. Normalmente, na prova da EA, vai cair que tipo de problema? Força centrípeta atuando em movimentos que é circulares. Então o primeiro caso seria isso, ó. Um objeto girando no plano horizontal.
Então é como se eu tivesse uma pedrinha, tá legal? Presa a um barbante e girando sobre aqui um plano, tá? Existe uma pedra presa num barbante girando sobre o plano, tá apoiado no chão. Então eu estou vendo esse problema pelo alto. É como se a pedra estivesse rodando aqui, ó, presa ao barbante no chão. Mas você está vendo por onde esse fenômeno aí? Pelo alto. Então, para onde que está apontando o peso do corpo? Cruzando a terra. Se eu estou olhando por cima, está apontando lá para dentro. Para onde está normal? Para fora. Então uma anula a outra. Peso normal se anula. Qual é a única força que vai sobrar atuando sobre esse objeto? É a força que a corda faz sobre ele. A que a corda faz nele, qual é o nome da força de cordas? Tração. Tração. Então, neste problema, a tração aponta para onde? Para o centro. Então, neste problema, a tração é a responsável centrípeta. Mas sempre é a tração a centrípeta? Não. Lógico que não. Por exemplo, se eu entro com o carro numa curva, na hora que eu faço a curva, quem me mantém em movimento curvilíneo? O atrito entre o pneu e o chão. Então, naquele caso, quem faz papel da centrípeta é o quê? É a força de atrito. Se eu estou naquele brinquedo de parque, aquele rotor, viu? Aquele brinquedinho que fica rodando. Se eu boto as costas na parede, na hora que o objeto começa a rodar, qual é a tendência do meu corpo? Pressionar a parede. Se eu empurro a parede me empurra para onde? Para o centro. Então a centrípeta é a força da parede no meu corpo, que a gente vai chamar de normal. Entendeu? Então a centrípeta sempre é um agente real. Neste caso, é a tração. Mas qual é a fórmula que calcula uma força quando ela é resultante? É a massa vezes quem? A aceleração. Então, a centrípeta é a massa multiplicada pela aceleração, que é? Quais são as fórmulas que calculam a aceleração centrípeta? V quadrado sobre BR. Então, ó, a força centrípeta pode ser calculada por M, V ao quadrado sobre R é uma possibilidade. Qual é a outra? M, ômega ao quadrado vezes R é a outra. E qual é a última? M, ômega, V. Tá ok? Uma dessas fórmulas. Tá legal isso aí, não? mv ao quadrado sobre r, m ômega ao quadrado vezes o raio, m ômega v. Essa última é muito improvável que a questão forneça essas duas informações. Em geral, eles dão uma ou a outra. Ômega, velocidade angular. É o ângulo percorrido em determinado intervalo de tempo. O objeto está naquele ponto ali, não está? O objeto está aqui. Vamos supor que ele esteja se movendo na direção aqui no sentido horário. Quando ele sai deste ponto e vem até aqui, ó, a corda vai estar aqui, não vai? Percorreu esse ângulo. Então, se eu pego este ângulo, divido pelo tempo que demora para que este ângulo seja descrito, eu encontrei a velocidade angular. A velocidade linear é essa distância percorrida, entendeu? Calculada em metros no sistema internacional, dividido pelo tempo. Foi ou não foi? Esse movimento aí, a gente falou que ele ocorre em que plano? Horizontal. Mas eu ainda poderia tem a possibilidade de um outro movimento no plano o quê? Vertical. Vertical. No plano vertical dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque quando eu tenho uma pedrinha girando presa a um barbante no plano vertical, ok? Alguém trouxe uma pedrinha? Um barbante? Brincadeira, né? Fio dental. Andar sempre com perto desse barbante. Então olha aqui, ó. Vamos supor que a gente tivesse aqui uma pedrinha presa a um barbante. Na hora que ela passa por aquele ponto, é o ponto que é? Ponto mais alto. Então vamos dar um nome para o ponto alto. Escolhe uma letra qualquer para identificar o ponto alto. A tua vontade. Escolhe aí. A de quê? Ponto mais alto. Tá ok? Vamos supor agora que eu também vai estudar o movimento. Eu vou do ponto mais baixo, ó, o ponto alto é o A, o ponto mais baixo, escolhe uma letra aí. B. B. B de quê? Ponto baixo. Vamos supor então que eu também queira estudar um outro ponto aqui, ó. Tá vendo? Não é o ponto alto, nem é o ponto baixo. No momento que a pedrinha passa por esse ponto é um ponto o quê? Qualquer. Tá legal? Então, alto, baixo e um ponto o quê? Qualquer, é a letra C de qualquer. Só isso. Aqui, ó, ele trouxe aqui a pedrinha, trouxe tudo definido, né? Então esse ali é esse movimento do plano que é vertical. Na hora que a pedrinha passou por aquele ponto ali, que eu chamei de ponto qualquer, tá aqui, tá desse jeito. Tudo certo, não?
Neste momento, o que vai ocorrer? Que força você é capaz de identificar atuando sobre este objeto aqui, neste momento? Vamos lá, você já aprendeu todas, tem necessidade de aprender para poder colocar aqui. Uma delas, alguém falou aí, tração. Então tem uma força para cá, ó, né, atuando sobre a corda, T. Tem uma outra? Falta uma. Quem é a outra? P. P aponta para onde? Para o centro da Terra sempre. Concorda comigo? Concorda também que o peso é paralelo a esta reta que liga o ponto A ao ponto B. Se o ponto A e o B são os pontos alto e baixo, que é o diâmetro. Então o P é paralelo a isso. Este ângulo aqui, ó, é igual a este. Ângulos alternos, o que é? Então aqui é o ângulo θ. Aí repara aqui o seguinte, o que vai acontecer aqui agora? Vai ter que projetar o vetor peso no eixo X. O eixo X é esse eixo que está aqui na direção do raio. É o eixo centrípeto. E no eixo Y, hein? O eixo Y é o eixo que está aqui, ó. Esse eixo Y é o eixo Y e aqui é o eixo quem? X. O eixo X está orientado na direção de quem? Do centro. O eixo Y, que ele está mal desenhado, vou tentar melhorar aqui a figura. O eixo Y está orientado na direção que é? Qual direção que é a direção do eixo Y? Um de cada vez. Qual é a direção do eixo Y? Obrigado. É tangente à curva. Tá ok? O eixo Y é a direção que é? Tangencial. E o eixo X? A direção que é? Vamos de novo? O eixo Y é a direção que é? Beleza. O eixo X? Centrípeta. Entendeu? Então tu repara aqui o seguinte, ó, você vai poder projetar o vetor peso P. Olha para cá um minutinho, tá olhando? Ó, projetou aonde? Primeiro, no eixo que é? Y, que é o eixo tangencial. Então, esta componente aqui do peso, qual é o nome desta componente aqui? P, Y. Ela está a favor ou contra o movimento? Subida? Contra. Então esta força aqui, ó, ela no máximo retarda o movimento da partícula. Vai fazer a partícula andar cada vez mais lentamente. Ela está em sentido oposto ao movimento da partícula. A componente que é orientada para dentro, ó, vou projetar o peso P aqui, ó. Tu repara que essas projeções guardam com cada um dos eixos um ângulo de quantos graus? 90. Então, esse peso P projetado no eixo X gera esta componente que eu vou desenhar em preto aqui, ó. Essa componente preta, qual é o nome dela? É o peso orientado na direção do eixo X, que é o eixo que? Centrípeto. Até aí estamos juntos? PX, PY. Me ajuda com o seguinte: quais dessas forças estão apontando para o centro? Atração e quem? PX. Então, quando você pega atração mais PX, isso é a força que aponta para onde? Então, isso aqui é a força que são as forças centrípetas. Tudo bem até aí? Mas, olhando para a figurinha aqui, ó, quem é o PX? Não está colado no ângulo? Qual é a brincadeira? PX é igual a quem? P colado no θ. Cosseno de θ, né? Seno θ. Quem é o PY? Se for o caso, P seno θ. Mas eu estou procurando o PX mesmo, para colocá-lo aqui. Então, repara aqui, ó, a força centrípeta do movimento circular no plano vertical é dado por T mais quem? P cosseno θ. Quem é o ângulo θ? É o ângulo entre a vertical e a direção do fio. Quando o objeto passa pelo ponto A, quanto é o valor do ângulo θ no ponto A? Quanto é? O valor do ângulo θ no ponto A. O ângulo θ é a abertura entre o fio e a vertical. Na hora que o 0 graus. Perfeito. Ó. Na hora que esse objeto chegar no ponto A, quanto é este ângulo? Ele vai se fechando até que ele vai valer quanto? Vai valer nada. Quanto é o cosseno de nada? Ó, cosseno de nada é quanto? Cosseno de 0 é quanto? 1. Não é isso? Então, é 1. Não é? Então, como é que vai ficar? Quem é a centrípeta no ponto A? No ponto A, M, V ao quadrado sobre R, quem é esse? Centrípeta. É igual a quem? T mais P. Quem é P? MG. Essa fórmula calcula a força centrípeta no ponto A.
T mais P. Tudo bem, não? Mas tu repare que quando você vai girando o barbante, se eu girar o barbante com uma velocidade alta, eu vejo o movimento circular. Mas se eu diminuo a velocidade, o que vai ocorrendo? Diminuindo a velocidade, vai acontecer o quê? Você vai perceber que o barbante, vai uma hora, vai o quê? Vai bambear. Na hora que o barbante bambeia, quanto é a tração que atua sobre a corda na hora que ela está bamba? Nula. Entendeu? Então, eu posso diminuir a velocidade, diminuir a velocidade, diminuir a velocidade, diminuir, até que a tração tenda a quanto? Tenda a zero. Ela não é nula ainda, mas ela está tendendo a zero. No momento que a tração tende a zero, a velocidade do movimento ela é o quê? Mínima. Perfeito. Então, ó, se eu quero descobrir a velocidade, tá olhando para cá um minutinho? Mínima. A velocidade mínima leva em quê? Tração igual a quanto? Zero. Tração nula. Então você vai ter mv mínimo ao quadrado sobre r é igual. Quanto é a tração no momento que a velocidade é mínima? Não existe. Isso vai ser igual a quem? mg. A tração sumiu. Ela é nula. Cortou a massa com m do outro lado. Isso aqui identifica uma coisa muito importante. Qual é a coisa importante? A velocidade mínima não depende da massa. Qualquer que seja a massa, a velocidade mínima para poder executar o loop é a mesma. E a velocidade, então, mínima tem uma fórmula. Qual é a fórmula? Raiz quadrada do produto entre R e G. Raiz de RG. Tudo certo ou não? E você deve ter também, obviamente, vai saber se na tua questão lá aparecer RG elevado a meio. Elevou a meio é o mesmo que o que é? Raiz quadrada. Lembra disso, não lembra? Potência. Tudo certo ou não? Este é o ponto que é A. No ponto B, quando o objeto passar pelo ponto B, me ajuda aí. Na hora que ele passa pelo ponto B, quanto é o valor do ângulo θ? Zero. O valor do ângulo θ no ponto B é um pouquinho mais difícil de responder do que no ponto A. É zero, né? Não, não é zero não. Ó, isso, quanto é o θ no ponto B? Alguém falou. 180. Ponto B. Quanto é o cosseno de 180? Fala menos 1. Falou? Menos 1. Por que distribuidor? 180. Olha cá um minuto. O ângulo, não é um ângulo, a abertura entre a vertical e o fio? Ah, o arco, né? Tem que contar. Quando o fio vier para cá, o ângulo é separa a parte de fora, 180. Cosseno de 180, menos 1. Se eu colocar um valor menos 1 aqui, vai ficar o quê? Centrípeta. T menos P. Então, repare que no ponto B, a força centrípeta é igual a quem? mv ao quadrado sobre r, não é isso? mv ao quadrado dividido por r é igual a quem? T menos P. A gente fez essas duas análises de maneira o quê? Matemática, né? Não foi matematicamente as duas? Saiu essas duas formas. Mas olha para o objeto na hora que ele passa pelo ponto A. Está lá no altão o objeto. Olha aqui o objeto no ponto A. Está aqui. Quem está puxando ele para baixo? O peso dele e a corda também. Ou seja, P mais T. Os dois vetores no mesmo sentido. Lá. P mais T. Ponto A. Olha para o objeto agora no momento que ele passa pelo ponto B, que é o ponto mais baixo. Aqui embaixo, quem puxa ele para baixo? O peso. Quem puxa ele para o alto? Quem? A tração. Então, ó, P menos T, então uma para cada lado, lembra? Vetores em sentidos opostos, mesma direção, diferença entre eles. T menos P. Foi ou não foi? Tudo certo? Não. Quando você passa pelo ponto mais baixo, tá legal? Não tem nenhuma propriedade específica a ser estudada, porque qualquer que seja a velocidade que o objeto venha a ter, no ponto mais baixo ele passa. Mesmo que ele não execute o loop, no ponto mais baixo ele vai passar, sem problemas. Entendeu? Esse ponto mais baixo, por exemplo, imagina um carro se movendo numa estrada. Na hora que o carro passa pelo ponto mais baixo de uma estrada, se tiver um ponto baixo desta forma, chamará de quê? Declive. Então o que aparece aqui para um ponto baixo no movimento da partícula presa a uma corda, a teoria é a mesma que apareceria para um carro passando pelo ponto mais baixo de um declive na estrada. A única diferença é que se é um movimento de um carro numa estrada, em vez de eu chamar de tração, eu vou chamar de quê? Normal. É ou não é? É a força do chão do carro. Aí eu ficaria com que equação para um declive? A centrípeta é igual a quem? Normal menos quem? O peso. O que vai mudar um pouco a interpretação, e a matemática vai ficar a mesma, é o chamado aclive. O que é o aclive?
É o momento em que um objeto passa por um ponto que é Mais alto. pelo ponto mais alto da trajetória sobre um plano circular. Então aqui, ó, vamos supor que este arco que eu desenhei aqui, ó, fosse aproximado por um arco de uma circunferência cujo raio vale R. Tudo bem, não? Na hora que ele passa por este ponto alto, concorda comigo? E se ele vier com uma velocidade baixa, ele vai passar e vai descer o morro, tá tranquilo. Qual é o problema que eu tenho aqui? É se ele vier andando muito, o que é? Muito rápido. Se ele vier muito rápido, o que vai ocorrer? Ele pode perder o contato com o chão. Neste momento, quem você identifica atuando sobre o objeto? O peso dele, orientado para baixo e para o alto. Normal. Se tiver atrito e subidor, não tem o menor problema, porque o atrito vai estar tangente ao movimento. O atrito não vai influenciar na centrípeta. O atrito é tangente ao movimento. Entendi. Então, para baixo é quem? P. Para o alto é quem? Normal. Isto é igual a quem? mv ao quadrado sobre r. Peso menos normal igual a mv ao quadrado sobre r, que é a resultante centrípeta. Tudo certo até aí? Se a velocidade for muito alta, o que acontece com a normal? Ele vai perder o contato com o chão. Na hora que ele perde o contato com o chão, a normal, que é a força de contato, vai valer quanto? Vai zerar. Então, em vez de eu ter a interpretação da velocidade mínima, aqui, quando a normal tende a zero, a velocidade ela é o que? Máxima. Só vai mudar isso. Então, veja lá. M, dessa quarta, V máximo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória é igual a mg. Porque no caso da velocidade máxima, a normal é nula. Concorda? A normal não tem, então vai ficar mv ao quadrado sobre r é igual a quem? mg. Só vitória? Entendeu ou não? Corta M com M. O que isso deixa claro também? Que não depende de quem? Da massa. E esse resultado é estranho. Porque tu imagina que se eu venho andando de moto e a velocidade máxima para não pular na hora que eu passo com quebra-mola seja de 80 km por hora de moto. Se eu vier de caminhão, qual é a velocidade máxima para não pular do ponto mais alto? 80. Embora a massa do caminhão seja muito maior do que a massa da moto. A impressão que eu tenho pelo meu dia a dia, a minha intuição, não me leva a acreditar nisso. A minha intuição me leva a acreditar em quê? Em que quanto maior é a massa, mais difícil é perder o contato. Mas não é. O que acontece é o seguinte: quando a massa é um objeto pequenininho, a velocidade que ele vai ter aqui é a mesma que ele vai ter se for um objeto grande, para perder o contato com o chão. O que muda é a energia. Como que eu calculo a energia deste objeto? Energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Mas se eu tivesse, em vez de uma moto, um caminhão, eu teria uma energia muito maior, porque a massa do caminhão é maior. Mas a velocidade, para que ele perca o contato com o chão, não depende de quem? Da massa. E aí você pode então escrever V máximo. Quem é V máximo? O R vem para cá multiplicando, vai ficar o quê? R vezes G. Seria V máximo ao quadrado. Tirou a raiz. Quem é V máximo? Raiz quadrada de RG. Tu percebe então que a fórmula que determina a velocidade mínima é a raiz de RG, a que determina a velocidade máxima é quem? Raiz de RG. Só mudou a interpretação. A fórmula é a mesma. Lá eu tenho a velocidade mínima para que o objeto passe pelo ponto mais alto sem bambear a corda. Não é isso? Sem bambear a corda. Ou eu estou num carrinho de roda de montanha-russa. Na hora que o carrinho faz aquele loop, eu vou ficar de cabeça para baixo. Qual é a velocidade mínima que ele pode passar para que eu possa me movimentar com ele sem o cinto de segurança? Raiz de RG. Isso aqui. Tudo bem, não? Estiver dentro do o avião faz o loop. Qual é a velocidade mínima para que ele faça o loop? Raiz de RG. Entendeu? Depende de quem é essa velocidade? Do raio e da gravidade. Se eu estou dentro de um carrinho, mesmo carrinho da mesma montanha russa lá, na hora que ele passa pelo ponto mais alto, qual é a velocidade máxima que ele pode ter para que eu não pule do carrinho? Raiz de RG. É a massa. Tudo bem até aí, não? Tudo certo? E aí, chegamos agora ao ponto que os senhores falaram no começo da aula, que é a parte mais complicadinha: plano inclinado.